Olá, Pai do Senhor. Eu tô aqui nesse momento com o pequeno no colo, né? Mas para aproveitar o momento, né? Para contar um testemunho, né, do que aconteceu comigo, né? Algumas pessoas já sabem, outras pessoas não sabem, outras pessoas sabem por alto, pela metade, mas eu queria contar direito, certinho, para que todos entendam aquilo que o Senhor fez na minha vida e na vida do meu filho, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu louvo e sempre vou enaltecer o nome dele, porque eu sei que foi ele. Não tem como ser outra pessoa, não tem como ser de outro jeito. Foi ele tá aqui prestando atenção, né? Porque o testemunho é dele. É tanto dele, tanto meu, porque é uma promessa de Deus na minha vida. Então ele tá aqui no meu colo, né? Prestando atenção em tudo, né? Se ele chorar, reclamar, me perdoem, porque só tá eu e ele aqui e eu decidi que já tava mais do que na hora do que contar, né? Porque eu falei com o Senhor que eu ia contar o testemunho dele, né? Então, tudo começou bem lá no início, né? Assim que eu casei. No meu primeiro ano de casamento, né, o Senhor, ele já falava comigo sobre as promessas que ele teria na vida do meu filho, né? Eu digo filho, mas para que vocês entendam que não foi estipulado um sexo nenhum, ou nem menina, nem menino. O Senhor só falava a respeito de filho. E desde o meu primeiro ano de casamento, o Senhor sempre falava comigo nas promessas que teria na vida do meu filho. E eu, né, confiava nas promessas, né, mas não queria filho, não. Não queria. Então, como eu tava falando, o Senhor sempre falava comigo a respeito de promessas desde o primeiro ano de casamento, mas eu não queria filho. Primeiro porque eu tava construindo a minha casa, né? Porque um outro testemunho também, né? Que eu tenho que contar, pelo amor de Cristo. Eu tava levantando a minha casa e não tinha como eu ter uma criança. Eu nem tinha casa pra morar naquela época, né? Então eu não queria. Apesar de eu ter um pouco infantil, às vezes, eu tenho um pouco de cabeça, né? Eu falei, não tem como ter uma criança aqui, né? Então eu não queria uma criança, né, no momento. E o tempo foi passando e as promessas de Deus não mudavam. E o Senhor estava sempre me mostrando, não era uma pessoa, não. Era muitas pessoas e sempre a mesma promessa. E o Senhor sempre prometendo. Então o tempo foi passando, né? Como eu estava dizendo. E o Senhor sempre estava me lembrando das promessas que ele tinha na minha vida, né? E tudo mais, né? E eu não queria ter filho, como eu disse. E é só pra deixar claro, né? Porque sempre teve, eu sempre ouvi, mas. Ai, ai, né? Pra você também que vai casar ou casou, né? E tendo essa escolha de não querer ter filho, você vai ouvir, infelizmente. Porque o que eu mais ouvi era eu não tinha filho porque eu não podia engravidar. Ou eu não tinha filho porque eu tinha problema, essas coisas. Eu ouvia, sabe? Mas eu não queria. E quando você não quer, o que que você faz? Você se previne. E era o que eu fazia, né? Eu tomava miscigina, né? Que era mensal, e eu tomava esse remédio. E assim foi o tempo passando e eu tomando esse remédio. Mas chegou um momento que esse remédio não estava me fazendo bem. Não estava me fazendo bem. É, Eu comecei a ter muita cãibra, sabe? A minha perna ficou. Doía demais, eu tava tendo muita dor de cabeça, muito enjoo, essas coisas. Esse remédio não tava me fazendo bem. E foi quando eu parei de tomar ele. Eu parei de tomar ele, eu acho que foi no final de 2020. No final de 2020 eu parei de tomar o remédio. E eu parei por causa da minha saúde mesmo. Eu parei por causa da minha saúde porque eu não estava aguentando. Eu estava tomando 4 anos de antibiótico. 4 anos? Eu acho que era 4 anos, sim, desse remédio. E eu não troquei porque eu gostei dele, né? Tava até então indo bem, né? Mas chegou um momento que ele me fez mal. Então, no final de 2020, foi em novembro isso. Novembro, eu acho.
eu decidi por mim parar de tomar o remédio, né? A única pessoa que sabia que eu tinha parado de tomar remédio era a minha amiga Rafaela, né? E eu tinha parado. E depois passou um tempo, assim, a minha cabeça começou meio que abrir pra respeito de filho. Eu falei assim, por que não, né? Eu já parei de tomar o remédio mesmo. Aí a minha mente meio que se abriu a respeito de filho, sabe? E eu falei, será? E fiquei pensando, não, vou tentar. Fiquei pensando, vou tentar. Isso foi em novembro. Em dezembro, não, em novembro eu parei. No final de novembro para dezembro eu comecei a cogitar a ideia de ter um filho. E em dezembro Deus me confirmou a respeito disso, sabe? E eu falei, Deus confirmou. Então, quando Deus me confirmou, aí, né, é outra história, porque quando Deus entra no meio, meu filho, ó, é vitória na certa, assim que eu pensei, né? Então eu falei, tá bom. E, tipo assim, eu sempre peço direção, confirmação a Deus, essas coisas. Então, até acerca de respeito de filho, quando Deus me confirmou, eu fui super confiante, né? Eu falei, não, eu vou. E isso foi em dezembro. E comecei a planejar ter filho, né? Eu planejei com meu marido e também planejei no Estratégia da Saúde, aqui onde eu moro, que é um postinho, né? Que você faz um planejamento familiar antes de você engravidar, você faz exames, essas coisas assim. Tudo. Eu fiz tudo direitinho, direitinho. Todos os exames, tudo certinho. E além disso, né, eu sabia, né, também que por eu ter tomado muito tempo o remédio, então eu sabia, por eu ter tomado muito tempo o remédio, não seria tão fácil assim engravidar. É relativo, né? Tipo, tem pessoas que tomam 10 anos e começam e conseguem engravidar de primeira. Tem pessoas que tomam 1 ano e tem mais dificuldade. Então sabia que seria assim, entendeu? Relativo, sabia que não seria de primeira, ou talvez sim, mas não estava preocupado com isso não. Então, 2021, que eu tava tentando ter filho e tal, não, no final de 2020, aí foi pra 2021. E eu tava super tranquila, né? Até porque a minha menstruação nem tava regulada nem nada, tava muito doida. Tava uma doideira, às vezes vinha 3 vezes no mês, às vezes 2, e tava coisa. Mas eu estava fazendo todos os exames. Eu ia fazer transvaginal, fiz preventivo, essas coisas, tudo certo. Aí, como eu tava dizendo, eu não tava preocupada com isso. Não tava. Porque, como eu disse, o tempo pra mim não importava muito, não. Até porque quanto mais tempo passava, mais eu me preparava pra ideia. Mas aí foi, né? 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7, e eu ficava assim. Que estranho. Isso em 2021. E quando foi chegando ao final, assim, do ano, tá tudo bem. Eu falei, poxa, vai dar 1 ano já. Eu ficava pensando, mas ainda assim não tava preocupada. Quando deu 1 ano, a minha menstruação começou a regular. 1 ano depois, acredita? 1 ano ela começou a regular. Eu falei, glória a Deus. Porque, né? Ajuda, né? Você saber o seu ciclo, né? Eu pensei. E todos os meus exames estavam tudo bem, tá? Não tinha nada. Os meus exames não tinham dado nada. Exceto que em 2020 que eu fiz o exame, né? Com essa estratégia da família. No postinho, tinha dado que eu tinha pegou toxoplasmose. E a médica, Thalita, né, me recomendou, falou que não seria bom eu engravidar naquele momento, porque poderia prejudicar tanto a mim quanto o bebê. E tudo bem. Eu fiz os exames, né? E foi recomendado isso, tanto por ela, tanto pra infectologista. E tudo bem pra mim, porque eu não tava com pressa, então tá. E a única coisa que deu, não deu mais nada. E no final do ano, né? E isso decorrer do ano de 2021, sempre o Senhor falando, né? E eu ficava também, né? Só confiando, eu confio, né? E eu comecei a receber, ó a diferença. que antes eu não recebia. E eu comecei a confiar, né, nas promessas de 2021, que o Senhor ainda estava falando comigo. Deu 1 ano, assim, que eu estava dizendo, né, que
voltou, regulou, tudo normalzinho, e eu agradeci ao Senhor por causa disso, né? E passou um ano e um mês, aí eu comecei a questionar, eu falei, Senhor, ué, tá estranho, porque o Senhor sempre falou comigo acerca de promessa de filho, mas tudo bem, eu tentei um ano e tal, mas até agora, nada. E eu fiquei pensando, né? Isso comigo. Eu fiquei pensando nisso, falando com Deus. Eu sempre falava com Deus. E outra coisa, eu sempre orava ao Senhor, né, acerca disso. Eu nem tinha filho nenhum, mas eu sempre orava acerca do futuro do meu filho, das promessas. Eu sempre orava a respeito disso. Então, nesse momento, eu falava com Deus, né? E eu sempre fico falando com Deus, eu falava, Deus, Pai, a promessa que o Senhor fez na minha vida tá demorando, né? Tipo, tá demorando, ou cadê, sabe? Eu ficava assim, perguntando, e todo mês era uma expectativa. Frustrava, meu Deus do céu. Deus me livre. Qualquer coisa era uma expectativa, e a farmácia lucrou, né, com teste, mas. E eu estava falando com Deus, eu nunca deixei de falar com ele, e eu falava, eu orava não acerca sobre mim, tá? Eu orava por mães, né? Por mulheres que queriam engravidar também, né? E eu falava, Senhor, abençoa não somente o meu, né? A minha promessa, mas outras pessoas, né? Abençoa para que elas tenham filhos. E eu ficava orando, Senhor, né? E, gente, me desculpa, porque o testemunho é muito grande. Eu quero contar com detalhes, tá? E eu falava com Deus a respeito disso, e eu falava com ele coisas também que eu não queria que acontecesse comigo. Eu não queria ter uma gravidez de risco, eu não queria ter, eu vou falando, né? Eu não queria viver no hospital por causa da minha gravidez, eu não queria passar por um aborto, eu não queria nada disso. E eu sempre falava com Deus que eu não queria, né? Porque eu tava orando e pedindo ao Senhor que Ele sempre abençoasse isso na minha vida. Então tá. E como eu disse, né? Eu sempre orando ao Senhor acerca disso, né? E eu tava confiante, né? Antes, né? Mas depois eu comecei a questionar a Deus. Sabe? O fato da gente ter uma promessa de Deus sobre a nossa vida, tudo bem, Ele vai cumprir. Você crê que Ele vai cumprir? Ele vai cumprir. Mas não significa que vai vir fácil. Não vai vir fácil, né? E eu não sabia disso até o momento. Eu chegava a chorar pra Deus. Que chegou um momento que eu falei, gente, não é possível que eu não consiga engravidar. Eu fiquei pensando, mas todos os exames constavam que sim, mas eu não estava conseguindo. E eu falei assim, tudo bem, eu vou esfriar minha cabeça. Que eu tava trabalhando, né? Meu esposo também trabalha. E a gente trabalhava no mesmo lugar, né? E chegou a época da gente tirar férias, né? Que a gente tirou em abril de 2021 férias. E a gente foi viajar pra casa da mãe dele e tal. Mas eu pensei, eu vou tirar esse período pra mim espairecer minha mente, esquecer isso tudo. Mas tinha uma coisa muito estranha acontecendo. O que que tava acontecendo de estranho? Eu tava tendo sintomas, né? Que eu nunca tive, né? Eu comecei a ter e comecei a falar, ué, como assim? Né? Eu comecei a ter alguns sintomas de gravidez, né? Eu tava sentindo alguns enjoos, tava sentindo dores. E eu falei assim, não é possível que eu tô grávida. E ficava pensando assim, eu não tinha feito teste nenhum. E eu comecei a ter certeza, você acredita que eu comecei a ter certeza que eu estava grávida, sem fazer teste nenhum? Eu estava convicta que eu estava grávida, sem fazer teste algum. E eu tava tendo até cuidado, tá? Mas eu não tava fazendo teste nenhum, porque eu tava com medo de fazer e não dar nada, né? Não dar positivo nem nada. Mas eu tava esperando atrasar. Eu tava esperando atrasar pra me fazer o teste.
eu tava certa que eu tava grávida. Mas eu não tinha contado pra ninguém. E nem feito teste nenhum, como eu disse, não tinha atrasado nem nada, pra mim ter certeza. E a gente foi viajar pra casa da minha sogra, casa da mãe do Theo. E eu, com certeza, estava grávida. E quando a gente chegou lá, sabe? Quando eu cheguei lá, foi o tempo que minha menstruação atrasou. E deu um dia, eu falei, não é possível. Só que a gente tava na casa da minha sogra. E eu sempre pensei em fazer uma surpresa pro pai, né? Eu sempre quis fazer uma surpresa pra Thelmo, ele ser o primeiro a saber, essas coisas todas. E ter certeza também, né? Ter certeza. E como eu disse, eu sempre quis fazer uma surpresa. Surpresa pra ele primeiro e pra depois contar pra restante da família e tal. Mas eu queria tudo certinho, entendeu? Ter, né? A certeza. Então, o que eu fiz? Quando deu o teste um dia de atraso, o que eu fiz? Estava na casa da minha sogra, né? Eu disse pro meu marido, né? Que eu queria ir na cidade comprar algo, eu acho. Eu acho que eu queria comprar alguma coisa, né? Lá onde a gente estava, a cidade era um pouco afastada da casa da minha sogra, né? Então a gente ia andar um pouquinho e ir pra lá. Só que era bem pequenininha a cidade, sabe? Era bem pequenininha. A cidade era bem pequenininha. E sabe, tipo assim, se ele me visse saindo da farmácia, dava pra ver. Se eu visse ele entrar em um lugar, também dava pra ver, porque era bem pequenininha. E eu tava com medo dele descobrir. Ou me perguntar, o que você tá fazendo aí, sabe? Eu fiquei com medo, sabe? Porque eu queria fazer uma surpresa, né? E tá. Aí eu falei com ele que eu queria ir na cidade, comprar uma coisa e tal. O que eu fiz? Ele entrou no mercado pra comprar um negócio. Eu falei assim, compra pra você isso e compra pra levar também. Falei assim com ele. E enquanto ele tava lá comprando as coisas, eu sumi da vista dele e fui parar na farmácia, que era próximo do mercado, né? Com certeza se ele saísse pra fora, ele me vê, mas ele não me viu. E eu acho que eu comprei 2 testes. 2 testes. E escondi, meu filho, não sei como, ele não viu. Não sei como, ele não veio. Escondi o teste pra ele não ver, né? Porque, como eu falei, eu queria fazer uma surpresa pra ele. E escondi o teste. E ele nem desconfiou nem nada. Eu acredito que ele não desconfiou, porque nem cheguei a perguntar isso a ele, mas ele não desconfiou. E a gente foi embora, né, pra casa, né? E eu não iria fazer o teste naquela hora, porque então, que eu tava falando. Eu não ia fazer o teste naquele momento porque eu pesquisei e disseram, né, que a primeira urina era melhor pra fazer. Então eu não ia fazer e tal. Mas eu tava certeza que eu tava grávida. Certeza, certeza. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida quanto eu tive aquela vez. Aquela. Sobre isso, né? Aí quando. Tá, fomos pra casa, ele nem desconfiou nem nada, nem desconfiou. Nunca vi isso. Quando foi na madrugada, eu fiz o teste. Eu acho que eu vou colocar a foto por aqui, se eu encontrar a foto, mas eu não sei se eu tenho a foto ainda, porque eu tive que trocar de celular, mas o teste deu positivo. E eu nem acreditei. Eu tirei foto do teste e fiz um vídeo. E contei a minhas amigas, né, sobre isso. Então, se eu achar a foto do teste, eu coloco aqui no vídeo, mas se eu não achar, me desculpa, mas assim que deu positivo nessa madrugada, eu criei um grupo e anunciei a minhas amigas, né, que eu tava grávida. Ninguém sabia, só essas duas minhas amigas bem próximas, que eu conto as coisas e tal. E falei pra elas que eu estava grávida, porque o teste tinha dado positivo, fiz o vídeo, tudo direitinho. E como eu queria fazer surpresa pro meu marido, eu não queria fazer. Não que eu não queria fazer lá, mas eu queria fazer uma surpresa bonita, gravar, ver a reação, tal, porque é o nosso primeiro filho. Então, com a ajuda da minha amiga, Rafaela,
Eu mandei o dinheiro, eu pedi pra ela comprar que depois eu pagava as coisas que ela ia precisar pra fazer surpresa pra ele. E ela comprou tudo direitinho.